Olá, bem-vindos a mais um SBDcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar a educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um tema super pedido e importante, principalmente porque a gente está aí na véspera da Páscoa. E o tema é Páscoa e diabetes. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida Diabético. E hoje eu estou com 2 convidados aqui mais que especiais. Dr. Fernando Valente, que é médico endocrinologista, professor universitário, que sempre nos ajuda aqui, e a doutora Silvia, que é coordenadora do Departamento de Nutrição da SBD e nutricionista. Obrigado pela presença de vocês e vamos conversar sobre esse tema super importante. Doutora Silvia, primeiro aí, muito obrigado pelo teu aceite em estar aqui com a gente e, enfim, pode começar sobre esse tema super importante aí, que o pessoal já meio que sofre por antecipação, né? Quem tem diabetes já fica pensando, meu Deus, época de chocolate, o que é que eu faço? Não posso comer, posso comer? O que é que você tem para dizer para a gente? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer falar desse assunto e, como você diz, né? A gente já sofre por antecedência, porque é uma festa, é uma comemoração, né? Familiar e que envolve ali a alimentação social, que é aquela que a gente faz em família, aquela alimentação que é afetiva. Então, você está ali, eu estou cozinhando em família, vai preparar um prato especial e aí, às vezes, fica na dúvida, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, ou eu posso comer de tudo, né? Então, essas são as maiores dúvidas e também bate muito a questão do chocolate, que é algo muito presente aqui na nossa cultura por conta da Páscoa, né? O chocolate, seja na forma de ovo, de bombom, de barra, está sempre aí para a gente poder entender. Então, acho que são esses pontos que a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo. Basta. Doutor Fernando, o que é que você tem a contribuir aí para a gente? E aí, Fred, tudo bem? Oi, Silvia. Tudo beleza. Maravilha. É um tema sempre importante, porque faz parte do dia a dia, né? A gente está falando de Páscoa, mas o chocolate e outras sobremesas, outros doces, fazem parte da vida, da rotina, né, das pessoas, pode fazer parte, contanto ali que seja dentro de um contexto de monitorização, de cuidados, né? A gente sempre precisa lembrar que tudo que é em excesso ali pode ser ruim para a saúde de quem tem diabetes, de quem não tem diabetes, né? Tanto fazer a pessoa passar mal, dar dor de barriga, enfim, até sentir um certo cansaço, e também pode aumentar a glicose, aumentar o peso. Então, acho que tudo deve ser aí com moderação. Eu sempre gosto também de ressaltar que não tem alimento proibido, né, Silvia? Que a gente pode, dentro de um contexto de uma alimentação saudável, de um plano alimentar, ter ali algumas escolhas diferentes em algumas datas, e essa é uma data ultra especial, em que normalmente as pessoas até se reúnem e às vezes tem até aqueles amigos que não estão mais por dentro, né, Fred? Que podem ficar meio de olho e perguntar se você pode comer isso, né? Acontece muito. O diabetes é uma doença que tá muito relacionada à alimentação, né? Não tem jeito, está conectado. E é normal que as pessoas perguntem, né? Em especial nesses momentos, né? E aí, você vai comer isso mesmo? Como é que é? E a gente tem que ter, na maioria das vezes, paciência para explicar, para contornar aquela situação, para não se afetar tanto assim e identificar aquilo como uma oportunidade de ensinar para outra pessoa, né? Porque ninguém é obrigado a saber, né? Mas nem sempre a gente tem paciência, é verdade. Às vezes a gente só quer mesmo que aquilo acabe rapidinho, aí você fala, deixa eu ir lá e, enfim, para encurtar a conversa. Mas se a gente tiver paciência, é melhor ainda. Mas são momentos especiais que a gente não pode entender o diabetes como uma restrição, né? De novo, equilíbrio é fundamental para tudo. Contagem de carboidrato está aí para ajudar a gente. Com certeza, eu acho que a gente pensando nisso, né, falando disso, de que é uma celebração, que é um dia especial, que a gente pode ter ferramentas, uma delas é a contagem, a gente tem que pensar ali, o que pode, né, o que é mais comum, né, tem pessoas que fazem um almoço na sexta-feira santa, aí também faz um almoço de Páscoa, e depois tem as sobremesas, um lanche, cada família tem a sua tradição.
E aí, o que vai ter ali? O que é o mais comum, né? Tem muitas pessoas que utilizam nesse período de Páscoa, por exemplo, peixe ou outros frutos do mar ali, que são alimentos saudáveis, claro, né? Se você for utilizar um preparo que tem mais gordura, né? Você talvez precise fazer uma monitorização diferenciada. Então, esse alimento ele não vai ter o impacto na sua glicose em 2 horas. Ele vai ter mais tarde. Então, por exemplo, vamos pensar aí num peixe bastante regado a azeite aí, que é bastante comum, muito gostoso, né? E que, óbvio, pode ser consumido numa porção moderada, claro, mas ele vai ter um impacto mais tardio. Então, a gente tem que ficar atento a isso, ao tipo de preparação, porque foge um pouco ali do dia a dia, né? Essas refeições de Páscoa, elas fogem um pouco do dia a dia. Então, a gente tem que ficar de olho e prestar atenção na quantidade. Eu sempre falo assim, não vai acabar tudo naquele dia, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para comer um tanto e depois o outro dia eu como mais um pouquinho. Então, acho que são dicas que vai muito com a moderação, né? E tem algumas pessoas, Fred, acho que assim, que já estão bem esclarecidas do que pode e o que não pode, mas como você disse, ninguém é obrigado a saber, e a gente está aqui justamente para educar essas pessoas, que o diabetes ele não tem uma restrição, nenhum alimento é proibido, como o Fernando bem falou, só que a gente tem a questão da quantidade e da moderação. E para muitas pessoas é preferível, às vezes, ficar sem comer do que comer uma quantidade que é adequada para ela. E aos poucos a gente tem que ir mudando esse mindset que é melhor você comer e ter o prazer da alimentação e fazer uma adequação com a contagem de carboidratos, com a aplicação correta da insulina, com os exercícios físicos e tudo mais do que passar uma vida de restrição. Diabetes não é restrição alimentar, isso tem que ficar muito claro para você que está ouvindo aqui a gente, né? Até me veio a lembrança de que, como as pessoas, né, muitas vezes querem fazer o bem, gostam de você, acaba falando, poxa, Fred vai estar lá, eu vou comprar um ovo de Páscoa diet para ele. E gasta lá milhões de reais comprando um ovo diet, um ovo zero, que muitas vezes até não é tão gostoso, né? Mas será que vale a pena? Fala um pouquinho sobre isso, Silvio. Vale a pena o diet em detrimento do normal? E aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre tipo de chocolate, mas em especial isso, né? Diet e o normal. Vale a pena? Como que é? Como você bem falou, a gente tem que avaliar hoje o custo-benefício disso, né? Os chocolates não estão baratos, a gente sabe isso, é uma realidade agora, e a gente tem que prestar atenção, principalmente para quem faz contagem de carboidratos, na porção. Hoje em dia, né, vem escrito lá uma porção de chocolate, normalmente equivale a 25 gramas do produto, né? E aí eu tenho que ver quantos gramas de carboidrato eu tenho na porção do diet e quanto eu tenho na porção do convencional. Normalmente é muito similar. Só que às vezes o diet, para compensar em algumas coisas, ele tem mais gordura, tá? Ele pode ter gordura, que pode ser uma gordura boa ou não, tá? E a gente tem que olhar para uma composição nutricional para poder dizer, mas acho que talvez eu falo assim, às vezes não compensa se a gente for olhar pela contagem de carboidratos, porque a gente sabe que a quantidade de carboidrato é que vai ter um impacto ali na sua glicose mais rapidamente, né? Outra coisa que acho que é para pensar é no sabor, né? O que você está achando ali daquele chocolate e fazer a equivalência certinho, porque às vezes é aquela continha mesmo, regrinha de 3, para fazer a equivalência para ver se vale a pena. Então, tem que ter essa prática aí de fazer essa regrinha de 3 para poder fazer a contagem e ver se vale a pena, qual dos dois vale a pena, tá? Além do que, em geral, os alimentos diet são mais caros, né? Porque passam por um processo diferente para poder se tornar diet, né? Exatamente. Hoje, pensando em
nos novos edulcorantes, nos novos adoçantes que estão surgindo, eles também são mais caros porque eles são mais naturais ou têm outras tecnologias, e isso encarece, às vezes, o produto. Não invalida a qualidade deles, tá? Acho que isso é bem claro a gente falar. Mas para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes, a gente tem que tomar esses cuidados. Legal, maravilha. Então, para você que está ouvindo a gente, que quer presentear, né, um parente que tem diabetes, de repente, né, tá aí para você tomar essa decisão importante. Já fica a dica, né, Fred? Já fica a Já dica, está para a gente estar deixando aqui a para dica para a ajudar. família. Pois é, pois é. Maravilha. E é o que a gente falou, né? É do bolso de cada um também, né? Cada um que sabe a profundidade do seu bolso e como quer presentear. Mas nem sempre a ideia principal aqui é dizer, já que existem essas possibilidades, né? Nem sempre o diet vai ser a melhor opção. De repente, ver com aquela pessoa que ela mais gosta, dá de presente, não precisa ser o ovo da Páscoa, faz uma sobremesa legal, né? Faz alguma coisa diferente que tá valendo também, né? Perfeito, Fred. Eu acho que a Silvia colocou muito bem, e acho que é sempre importante a gente lembrar de ensinar as pessoas a olhar o rótulo, né? E fazer a contagem de carboidratos, sim, mas sempre levar em consideração também que a gordura, como a Silvia colocou, pode fazer com que a subida do açúcar no sangue seja num momento mais posterior, né? E para tudo, eu acho que não é aí só para o chocolate, né? É interessante a gente ter esse hábito, sem neurose, né? Mas ter esse hábito de olhar o rótulo para ver o que a gente está comendo, principalmente em coisas assim do dia a dia, né? Mas nesses momentos também especiais para não ser surpreendido com uma elevação da glicose inesperada, né? Acho que Vamos nesse falar sobre os tipos de diabetes, ou tipo de chocolate também depois? Vamos tentar deixar só uma complementação aqui, Fernando, em relação ao rótulo. A gente está prestes a mudar a nossa rotulagem de alimentos agora em outubro. E aí vai vir mais descrito um pouquinho disso, de qualidade de carboidratos. Então a gente vai passar a orientar também dessa forma todo mundo que está assistindo a gente de uma outra forma também, porque a gente vai ter mais informação. E vai ser muito bom para a educação em diabetes ter esses dados agora no rótulo. Então, as indústrias têm até, falando de alimentos industrializados, elas têm até outubro para se regulamentar, né? Então, acho que vai ser muito bacana isso. Que legal, massa. E tipo de chocolate? Chocolate branco, chocolate preto, O que você amargo, mais gosta aí, qual o Fred? melhor? Deixa a dica. Eu não gosto. Eu acho que quando eu era menino, assim, eu gostava muito de chocolate branco, sabe? Mas eu tenho essa informação em minha cabeça que tinha muito açúcar e eu meio que parei de comer ele, meio que inconscientemente, assim. Mas hoje eu sou apaixonado pelo amargo. Acho que de tanto estar de falar sobre diabetes, né? Tá há 11 anos nisso, eu acabei gostando. E gosto mesmo, até prefiro. Mas o que eu mais prefiro de todos é o diamante negro. Nossa, aquele é sensacional. Mas, então, enfim. Diamante Negro pode mandar aí pela Pode. propaganda, né? Um chocolate para o Fred. Já fica outra dica aí, né? Pode ser diamante negro, pode ser Kit Kat, pode ser bis. Aqui não tem rejeição, não. Pode mandar tudo. Assim que é bom, né? Gosta de vários. Pois é. Meu preferido, eu sempre gostei muito de chocolate branco. Então, mesmo sabendo aí que é o chocolate que tem um maior percentual de gordura e açúcar, é o que agrada mais o meu paladar. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. O que mais eu gosto? Já que eu vou comer, tem que me dar um prazer. Mas eu tenho que saber dessas implicações. Mas pensando nos tipos, então, fazendo uma analogia assim, né? Tentando trazer o branco, ele tem mais açúcar e mais gordura. Aí depois a gente passa para o ao leite, que diminui um pouco o teor de gordura, mas não diminui tanto o açúcar. E aí a gente tem, a partir de 50% de cacau, as variações de amargo. E hoje a gente tem até 100% amargo, né? Que nem sempre agrada o paladar de todo mundo. Mas qual que é a vantagem de um chocolate mais amargo? Não é porque ele tem menos açúcar só ou menos gordura.
O cacau em si, ele tem muitos componentes que são bons para a saúde, que a gente chama aí de flavonoides. Então, eles são bons para a saúde do coração, para a saúde do intestino e também para o cuidado em diabetes. Então, ele tem um benefício adicional do que só sem açúcar. Então, acho que é uma coisa para se pensar numa escolha. Mas eu acho que a gente pode pensar, Fred, não precisa ser só, a gente está falando de chocolate, não precisa ser só ovo, pode ser barra, pode ser bombom, o que for, né? O que ele vai te remeter, né? A gente costuma fazer uma prática, né? Para desmistificar essa questão do chocolate, que é comer o chocolate com atenção plena. E aí, às vezes, a gente pega um bombom que a gente come aí, um sonho de valsa, por exemplo. E a gente come, às vezes, no automático. Mas vocês já pararam para pensar quantas camadas tem um sonho de valsa? Você consegue sentir todos esses sabores? E quando a gente come um chocolate, que é um alimento que está associado ao prazer, né? A alimentação com prazer, e a gente come com atenção, está relacionado a gente comer menos. Olha que interessante, a gente já tem estudos sobre isso. Então, independente do chocolate que você escolher, eu acho que é bom pensar em comer com atenção, comer devagar, jogar para todos os lados da boca, que isso traz um prazer muito maior e você acaba consumindo uma porção menor. E aí, no outro dia, você vai consumindo o restante, vai distribuindo ali ao longo da semana, né? Acho que, em relação a isso, acho que é muito bacana fazer essa prática. Eu super recomendo. Eu acho que esse tem sido o episódio mais difícil de gravar, porque tá dando muita água na boca, tá um absurdo aqui, meu Deus do céu. Ai, mas enfim, é muito legal isso que você comentou agora, porque o bis, por exemplo, né? Muitas vezes você come o primeiro já sem atenção, pensando no segundo, velho. Então o primeiro já foi, né? Então, essa de você prestar atenção, de você curtir o que você está comendo ali, sentir prazer de verdade, é fundamental. E, obviamente, quanto mais você saboreia aquilo, mais você está informando para o seu organismo, para o seu cérebro, né, que aquilo tá te dando prazer. E quanto mais rápido você come também, mais você tende, além de não sentir prazer, comer mais também, né? Exatamente, por isso que acho que é uma dica muito importante na Páscoa, independente do tipo de chocolate, comer com essa atenção, saborear, para você de fato fazer valer a pena, né? Já que a gente falou que o chocolate está tão caro, então faz valer a pena, independente do tipo. Acho que isso é muito bacana e faz total diferença na hora de você saborear. O bis é o típico, né? Que você vai na caixa toda. Então, também. Será que ele tá murcho? Será que ele tá crocante, né? Tentar pensar um pouquinho nisso. Não vai no piloto automático. A gente vai muito no piloto automático para comer. E quando a gente desacelera para comer, a gente come melhor. Isso já tem evidência científica, então faz muito sentido isso. Não só na Páscoa, acho que durante todo o ano. Massa. Doutor Fernando, mais alguma coisa aí? Maravilha, a Silvia trouxe dicas importantíssimas para a gente, né? Eu acho que contemplou bem aí o nosso tema e acho que agora é só reunir com a família e aproveitar, né? Verdade, maravilha. E cumprimos a missão aí, falamos sobre esse tema que o pessoal estava pedindo. Enfim, curtam esse momento, aproveitem a Páscoa, esse momento de celebração, né, que não envolve só a alimentação, envolve muito mais, né, tem um sentido muito mais profundo, mas que está ali para a gente confraternizar e fazer sentido, né? Esse é uma época de renovação, né, de a gente renovar nossa fé, nossa esperança e nossa energia também, né, para que a gente possa todo dia ter energia para colocar em prática e fazer a vida valer a pena, enfim. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo nosso papo, aprendi muito e a gente se vê no próximo SBDcast. Um abraço.